Tem uma notícia agora que é muito importante que você acompanhe com a gente. Inclusive, se puder, chame os amigos e os familiares, que a gente gostaria que todos participassem desse debate, dessa análise, porque isso divide opiniões, né? Tem aqueles mais saudosistas que não gostam de mudança. E muitos falam, bom, se é para mudar, não muda muito não, vamos respeitar pelo menos as cores da nossa bandeira. Uma possível alteração na camiseta da Seleção Brasileira de Futebol para a Copa do Mundo de 2026 gerou polêmica nas redes sociais. Tradicionalmente, a segunda camisa da equipe é azul. Você sabe, você acompanha os jogos, a primeira é amarela e a segunda é azul. Quando o então chefe da delegação da seleção nas Copas de 58 e 62, Paulo Machado de Carvalho, ele providenciou camisas azuis e disse para os jogadores que o Brasil jogaria com a cor a mando da Nossa Senhora Aparecida, né? A mesma cor do manto da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Além disso, historicamente, a Confederação Brasileira de Futebol optou por cores que remetem à bandeira, como o azul e o branco. No entanto, a introdução do vermelho pode ser vista como uma tentativa de modernizar a imagem da equipe e atrair um novo público, pelo menos revelou o site especializado em camisas esportivas Foot Headlines, inclusive um veículo internacional. E aí, as pessoas que acompanharam hoje na internet várias projeções de uma camiseta da seleção brasileira com a cor vermelha ao invés do azul, né, que é a camiseta número 2. Chamar o Roberto Mota para trazer as análises sobre essa possível nova camisa da seleção brasileira na cor vermelha. Claro que muitas pessoas estão fazendo uma conexão direta com as discussões políticas e também com a polarização que nós acompanhamos nos últimos anos. Tem gente que até está dizendo, viu, Mota, que seria uma camisa do Brasil para atender um outro grupo político que muitas vezes vai a uma manifestação e não pode usar a camisa verde e amarela. Será? Caniato, eu não entendo nada de futebol. Esse é o único assunto sobre o qual eu realmente tenho dificuldade de falar. Mas eu sempre vi a camisa da seleção ser amarela. Por isso, a seleção é chamada de seleção canarinho. Também tem a camiseta azul, que você mencionou. A cor vermelha é geralmente associada com o comunismo. Mas o Partido Republicano nos Estados Unidos também usa a cor vermelha. Então vai ver que essa mudança representa isso, uma homenagem a Donald Trump. Pois é importante lembrar, né, que a camisa número 2 do Brasil, historicamente, a azul, uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, inclusive Paulo Machado de Carvalho foi quem idealizou e providenciou essas camisas azuis e disse que os jogadores jogariam justamente com a cor do manto da Nossa Senhora Aparecida. Essa um retrato da história também que a gente compartilha com você aqui na programação. Chamar o Cristiano Beraldo, que também deve ter acompanhado essa notícia que foi amplamente compartilhada nas redes no dia de hoje, né, Beraldo? Camisa vermelha da seleção brasileira. Qual é o seu palpite? Primeiro, gosta da ideia, não gosta da ideia? E essa relação com política, de que maneira isso poderia prejudicar, inclusive, a imagem da seleção, Beraldo? Caniato, eu não tenho absolutamente nenhum problema com a cor vermelha. Como bem lembrou o Mota, vermelho é, por exemplo, a cor do Partido Republicano, que é o partido de direita dos Estados Unidos. O problema que eu tenho é que a seleção brasileira está num momento de extrema baixa, as pessoas estão desinteressadas pela seleção brasileira, porque a seleção brasileira tem decepcionado o torcedor e não tem trazido aquela alegria que o brasileiro sempre teve, onde ele esquecia todas as dificuldades, todos os problemas para poder torcer pela seleção. Hoje eu não vejo isso acontecer. O que eu vejo e estou com Mota, entendo pouco de esporte, de futebol, porque vejo ali diversos problemas e não consigo colocar a minha atenção num esporte em que, ao assistir à seleção brasileira, vejo um grupo de atletas que estão mais preocupados com o corte de cabelo, com o tênisinho, com o reloginho, com o almoço e com o jantar e postagem de internet,
ao invés de entrar em campo para ganhar o jogo, coisa que acontecia no passado, coisa que acontece na Argentina. Mas esses jogadores brasileiros simplesmente esqueceram do futebol e ficam ali se preocupando em serem celebridades. Então isso me incomoda na seleção brasileira. E outra coisa que me incomoda, especificamente nessa questão do vermelho, é que as cores do Brasil, da bandeira brasileira, não tem vermelho. Então por que você vai fazer uma camisa de uma seleção do país com uma cor que não é a cor do país? Então não vejo lógica. Se for para ter algum tipo de cunho político, se for para agradar um grupo político, o que a CBF vai conseguir é ter a menor audiência da história na próxima Copa. E o resto todo vai ser só detalhe. Muitas manifestações das pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Adriana Dil: eu vivi para ver o Brasil descambar em todos os aspectos. Cláudio Pinheiro: era só o que faltava, mudar a cor da camisa, que vergonha. E várias outras mensagens, eu vou ler algumas daqui a pouco. Você, o Dávila, gosta de futebol e também acompanha o noticiário. O que achou dessa informação divulgada em primeira mão por um site estrangeiro, Dávila? Possibilidade de uma nova camisa para a seleção brasileira, a camisa número 2, seria trocada, ao invés do azul, para a cor vermelha. Vermelho que não está na nossa bandeira, né, Dávila? Exatamente. Nós vamos ter uma cor que não está na bandeira. Vamos enaltecer as cores da bandeira brasileira. Você deu uma ótima explicação por causa da camisa azul da seleção, que eu não sabia que foi essa. O Paulo Machado Carvalho dizendo que era o manto de Nossa Senhora. Muito bonito. Então vamos manter, pelo menos, o manto de Nossa Senhora protegendo a seleção. Porque vermelho, Canhata, além de tudo, a gente precisa ver se vai para a Copa de 26, né? Ainda tem muito jogo pela frente e do jeito que ele está jogando mal, o negócio vai complicado aqui para frente, né? Então, segundo ponto, vamos enfatizar as cores do Brasil. Então, se você não gosta do azul, pensa no verde, mas pensa em alguma cor que está na bandeira, que tem a ver com a nossa história, e não com uma cor que não tem absolutamente nada a ver com os símbolos do Brasil. A ideia da seleção é manter as tradições e não jogar as tradições na lata do lixo e começar uma coisa do zero. Por isso, quando se mantém tradição, são mudanças pequenas e graduais e nunca radicais. Talvez isso tenha a ver com uma certa amizade, né, do presidente da CBF com essa turma que está no poder. Vai ver que é isso que está fazendo criar uma camisa diferente para agradar os poderosos do dia. Mas essa nunca é uma boa escolha. Alguém precisa zelar pelas nossas tradições, como bem disse o Mota, pela seleção canarinho, pela camisa azul, ou se quiser fazer uma mudança, talvez a verde, que é uma cor predominante, mas jamais a vermelha. Zé, inclusive várias pessoas aqui escrevendo críticas, né? Dizendo que não concordam com essa alteração. Agora, é preciso considerar que talvez seja também uma estratégia comercial, tentativa de vender mais camisas, tem isso também. Inclusive, as pessoas que nos acompanham pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais podem acompanhar uma arte que fizeram com o escudo da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e aí tem uma silhueta do Michael Jordan, né, que é uma figura explorada pela empresa de material esportivo que fornece as camisas, que produz as camisas para o Brasil, e há projeções que indicam que não seria utilizado o símbolo da empresa de material esportivo, mas sim essa silhueta do Michael Jordan, né? Aquela célebre enterrada que ele faz. Também é uma dúvida, né? Se utilizaremos a imagem do Michael Jordan, um craque do basquete norte-americano, na camisa da seleção brasileira de futebol. Não sei, vamos aguardar. Só quero passar para o Mota a questão que envolve a discussão política com a camisa da seleção brasileira. Tem uma mensagem muito interessante, viu, Mota, da Raíssa, que ela escreveu o seguinte: eu não poderei mais escrever, a nossa bandeira jamais será vermelha. A que ponto chegamos? Porque tinha aquela frase, né? A nossa bandeira jamais será vermelha. E talvez, com a CBF adotando o tom vermelho, seria uma grande ironia que as pessoas incrédulas observando uma camiseta nessa cor. Mas o uso da camisa verde e amarela ou azul nas manifestações do grupo mais conservador
Há muita gente que diz que esse grupo teria cooptado a camisa amarela da seleção brasileira. E aí tem teorias na internet que dizem, bom, será que a camisa vermelha é para atender o outro grupo que defende os progressistas, Mota? Dá para fazer alguma relação ou parece mais uma teoria da conspiração? Não, eu acho bastante provável. Eu estou me lembrando das discussões que nós tivemos aqui. Eu tive uma memorável discussão, não, debate com um colega comentarista na época das eleições, das últimas eleições, em que esse meu colega acusava a direita de ter sequestrado a bandeira brasileira. E eu respondi, não, a direita não sequestrou a bandeira brasileira. Foram vocês que abandonaram a bandeira brasileira. Pegam as fotos das manifestações da sua turma, só tem bandeira vermelha. Se eu não me engano, tem até cerimônias de posse oficiais que você olha, não consegue achar uma bandeira nacional. E eu coloco até essa palavra de cautela aqui para os meus dois colegas que disseram muito bem, lembraram, que a bandeira nacional não tem a cor vermelha. Não tem ainda, companheiro. Pois é, o Marcos escreveu o seguinte, bom, outro grupo cooptou a palavra democracia. Você, Beraldo, essa questão que... Não, o Dávila eu acho que pediu. Vai lá, Dávila, você. Não, eu ia dizer uma coisa. Olha como a tradição é bonita da bandeira brasileira. O verde e amarelo vem da onde? Da bandeira do Império. A República mudou o regime e manteve as cores do Império. E sabe por que o Brasil tem? No hino a gente fala, nossos bosques, não tem nada a ver disso. A bandeira, a cor é o seguinte, a cor amarela era a cor da monarquia Habsburgo, dos austríacos, e a cor de verde era dos Braganças. E aí virou o símbolo da República. Então você faz uma releitura do símbolo, você não inventa outra coisa. É que essa turma é muito ignorante, não sabe nem fazer releitura das coisas. Isso é verdade, porque para os desentendidos, né, a justificativa é o verde na nossa bandeira representa o que? A nossa floresta. E o amarelo é o nosso ouro, né? Tinha essa história, exatamente, né? Mas na verdade não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver. Vai lá, Beraldo, as discussões políticas em torno da camisa da seleção brasileira. Hoje a CBF passa por um momento em que a sua liderança ela é mantida com base em acordos e dinheiro. E esse envolvimento político da CBF, que é uma instituição privada, não é uma instituição pública, mas aí vai se abraçando ali numa relação política com poderosos da República para poder ter um determinado protagonismo, para ter certos interesses atendidos. E o universo político também ama o convite para o camarote, ama a oportunidade de assistir jogos internacionais, não perde a oportunidade de gastar tempo de trabalho e dinheiro público para ir se esbaldar nessas benesses que demonstram o perfil medíocre, mesquinho dos políticos brasileiros que se entregam, ficam que nem um cão quando o dono chega em casa, que fica todo se abanando e tal. São os políticos quando vem esse tipo de convite. E aí tem de toda sorte aí banqueiros, empresários que, sabendo disso, promovem esses eventos internacionais cheios de passagem de primeira classe, hotel 5 estrelas, vinhos franceses maravilhosos, que é tudo para gerar esse clima de amizade, de integração, de entretenimento. E amigo não decide contra amigo. Amigo ajuda o amigo. E é essa mentalidade que prevalece no país do tapinha nas costas, como disse Joaquim Barbosa. Então, levar a discussão da camisa da seleção brasileira. E a gente precisa lembrar, Caniato, uma coisa importante. Tem várias seleções que sequer permitem uma publicidade no manto daquele país, que é a camisa da seleção brasileira, ou quando permitem uma coisa muito discreta. O Brasil já jogou isso no lixo há muito tempo. Por dinheiro fazem qualquer coisa, entrega a camisa, entrega a chuteira, entrega tudo.
E isso que a gente está vendo agora. Não há mais essa sofisticação do zelo, da proteção, da tradição, de manter a camisa da seleção brasileira com aquele peso que só os craques aguentam. Uma camisa da seleção vermelha, qualquer jogador de várzea pode usar. A gente vai seguir, claro, acompanhando para observar se isso vai ser confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol, pela CBF, ou se trata-se somente de um projeto longínquo que ainda vai precisar ser aprovado pelos integrantes da CBF. Não temos a informação ainda se bateram o martelo ou não, a gente vai trazer a informação assim que ela for divulgada.